E agora veja a reportagem da derrota do Atlético 2-1 para o Sampaio Corrêa. Lutando pela sobrevivência, Atlético e Sampaio Corrêa no Ascioli. Na entrada do time rubro-negro, apoio à campanha Outubro Rosa. E depois que o jogo começou, quem tentou apoiar o Dragão foi o goleiro Andrei. Saiu jogando errado e Thiago Santos quase aproveitou. Depois Andrei fez bela defesa na cabeçada de Thiago Santos. O camisa 9 teve outra boa oportunidade, mas cabeceou por cima da meta maranhense. E quem abriu o placar foi o Sampaio. Cabeçada de Joécio. Na falha da defesa, Joécio testou livre e fez 1-0 Sampaio Corrêa. O Dragão foi à luta. Thiago Santos tirou da marcação e finalizou para mais uma defesa de Andrei. O goleiro fazia grande partida e depois do cruzamento de Bruno Santos, Vitinho a queima-roupa parou na defesa de Andrei. Puro reflexo do jogador. João Paulo cruzou um rasteiro. A zaga falhou, os atacantes também e o gol de empate não saiu. Nos acréscimos da primeira etapa, Júlio César roubou a bola, avançou e chutou para mais uma defesa de Andrei. Mas aos 11 minutos do segundo tempo, Andrei não conseguiu evitar o encontro de Joécio. Fez lá, fez cá. O artilheiro da noite, Joécio. Tudo igual no Ascioli, Atlético 1, Sampaio Corrêa também 1. João Paulo poderia ter virado a partida, mas finalizou nas mãos do goleiro. Jefferson também trabalhou. Ótima defesa na finalização de Bruninho. Cobrança de escanteio. Desvio de Pedro Bambu, que saiu lamentando. E depois da falta saiu o segundo gol do Sampaio. Rebote de Jefferson e o zagueiro Maracás colocou lá dentro. Vibração dos maranhenses. Sampaio Corrêa 2-1. Pressão do Atlético nos acréscimos. E no último lance, Gilvan cabeceou. Andrei salvou. No reflexo, Andrei, o monstro da partida, garantindo 2 para o Sampaio Corrêa, 1 para o Atlético. O Atlético não conseguiu, na sequência de jogos que teve em casa, se aproximar ou até mesmo entrar no G4. Ficou até mais distante agora, isso revoltou o torcedor. Do outro lado, o Sampaio Corrêa segue respirando agora um pouco melhor, no bolo ali dos últimos colocados, brigando para não ser rebaixado. E esta noite aqui no Ascioli teve um personagem especial, o goleiro Andrei, com grandes defesas. Conseguimos hoje 3 pontos muito importantes para a gente na competição, cara. A gente estava precisando de uma vitória assim fora de casa, para nos dar mais confiança ainda na competição. Eu estou muito feliz em ter ajudado minha equipe com boas defesas. Isso é fruto de muito trabalho, tá todo mundo de parabéns, todo mundo lutou, correu, se empenhou. A vitória é muito merecida. Agora é manter os pezinhos no chão, ter tranquilidade, com calma, que se Deus quiser nós vamos tirar o Sampaio Corrêa dessa situação. Olha, é um time que disputa 15 pontos e ganha 2, é impossível, né? Infelizmente nós caímos muito na hora errada e hoje foi um dia muito ruim, porque nos outros jogos a gente ainda teve condição de ganhar o jogo, né? Hoje o time se perdeu tudo, se organizou, as mexidas ali, acabou com o nosso time, né? Então a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? A responsabilidade maior é minha, infelizmente vamos começar a pensar no ano que vem, tem chance matemática, mas você vê o emocional dos jogadores já não está dando resposta, começou a desorganizar, ficou um buraco no meio, ficava o ataque lá, a defesa lá atrás. E o time do Sampaio, que é um time esforçado, né, e marcou muito bem, saiu rápido, jogou só no nosso desespero, só na nossa desorganização. Infelizmente, talvez eu tinha que ter pensado lá atrás em alguma situação diferente. Agora, fica sempre o aprendizado e a gente tem que encarar esse momento difícil. Eu acredito até o final. Enquanto houver esperança, a gente vai lutar até o final. A gente sabe que é difícil, sabemos que é difícil, mas enquanto tiver esperança, a gente vai lutar sem dúvida nenhuma. Enquanto existir vantagem, oportunidade e a gente vê matematicamente que existe possibilidade do acesso, a gente vai lutar até o fim. A gente sabe do potencial do nosso grupo. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria hoje, mas a gente vai continuar trabalhando
Enquanto for matematicamente, quando existir chance, a gente vai tá lutando. Amigos, antes da gente falar propriamente aqui da chegada do Wagner Lopes, será a terceira passagem dele aqui no Atlético, a quarta no futebol goiano, contando uma que teve no Goiás também. O que zangou no trabalho do Tencate agora nesta reta final, nos 5 jogos sem vitória, Jean? Eu penso que demorou demais a mexer no seu esquema tático. As coisas não estavam acontecendo, ele não se deu conta de solidificar a sua defesa, não pensou isso em nenhum momento. Taticamente ele não apresentou nada de diferente, manteve o básico, manteve o trivial, aquilo que vinha fazendo e veio dando certo dentro do campeonato, mas chega num momento que vai ser difícil fazer 3 gols por jogo. Vai ser difícil manter essa média de atuação ofensiva. Querendo ou não, está numa reta final de campeonato em que os principais atacantes da competição eles vão ter uma baixa física notória, todos os atletas já estão em decréscimo, né? É natural que isso aconteça, e o Atlético não se reforçou ali atrás, não pensou em alternativas de jogo, e aí morreu abraçado com a filosofia, morreu abraçado com alguns atletas que ele apostou, e o Tencate tem muito isso, né? De colocar jogadores da sua confiança, e o time não reagiu, né? Foi se abalando, como disse o Adson Batista, e acabou ficando 5 jogos sem vencer. Era um time que tinha tudo para chegar, para você ver, está a 5 pontos da zona de classificação, mesmo estando a 5 jogos sem vencer. Evandro, o que deu errado nesse finzinho do trabalho do Tencate? Pela entrevista do Adson Batista, já era fácil perceber que o Tencate estava fora. Não precisava nem discutir qualquer outro tipo de pergunta, ali estava caído já. Principalmente quando ele falou buraco, alterações mal feitas. Muito, né? Demorei demais a pensar, devia ter pensado lá atrás. Referência à saída do treinador. O Tencate foi um treinador que fez um trabalho razoável no time do Atlético. Não acho que foi brilhante, mas também não acho que foi um trabalho tão ruim. Até porque ele deixa o time lá em cima ainda. O time ainda está pensando em classificação. É uma coisa quase que impossível chegar. Porque o Atlético precisaria ganhar 6 em 7 jogos para chegar lá em cima. E não é fácil, da maneira como está. O Wagner é um bom treinador, não é milagreiro. Para chegar e mudar completamente o modo do Atlético jogar, fazer o Atlético dar uma virada total dentro desse campeonato. Em relação ao jogo, ficou mais uma vez comprovada a qualidade do goleiro do Sampaio Corrêa, o Andrei. Ele tem uma história de vida curiosa, né, Andrei, né? Ele teve problemas no Rio de Janeiro, envolvimento com droga, depois ele se recuperou. O Sampaio Corrêa acreditou nele. E esse cara foi o responsável pelo título que o Sampaio ganhou na Copa do Nordeste. O valioso título de campeão do Nordeste, quando ele fechou o gol, fez milagres no jogo lá de Salvador contra o Bahia. E ele tem feito grandes partidas pelo Sampaio Corrêa. Está aí um goleiro que os times daqui, os 3, poderiam olhar para ele com os olhos assim de um grande goleiro mesmo. Porque o cara é bom numa Série B, o gol é do mesmo tamanho na Série A. Então acho que ele é bom goleiro. Bom goleiro joga em qualquer série e é por aí. Então a pena que o Atlético tenha perdido o jogo, o Sampaio desafogou, saiu pelo menos por enquanto da linha do rebaixamento. É o 16º colocado. E o Atlético já começou a fazer o limpa, né? Além do treinador, jogadores que já sequer treinaram, que devem estar saindo. Podem ser que é o Thomas Bassi, o Mascarenhas. Podem ser que nesta semana o Atlético libere alguns jogadores. E Doni, o Adson praticamente jogou a toalha, o Tencate demitido. Qual a análise que você faz, Doni? Eu penso um pouco parecido com o que o Jean disse. O Tencate demorou muito a organizar, a pensar na defesa dele, que foi frágil o campeonato inteiro. E ele talvez tenha se equivocado em função de ter ficado muito tempo no Londrina, onde, obviamente, a cobrança não é a mesma cobrança de outros times. O Londrina não estava muito preocupado com nada. Londrina hoje é de um empresário. O cara quer fazer jogador, tem outros objetivos que não o de um clube normal, que quer subir, que quer ganhar e tal. Não que o Londrina não queira, mas é uma situação diferente. E talvez o Tencate tenha se equivocado nisso e deixado a coisa correr muito frouxa
em situações que ele deveria ter pensado melhor e resolvido a parada anteriormente. O Adson, obviamente, fez um reconhecimento, mas não há como não criticar o Adson também. Ele Adson fez ali a meia-culpa. O Adson já foi melhor no serviço dele. Ele que é considerado um especialista, especialmente em olhar o que está acontecendo dentro do elenco, dessa vez ele dormiu no ponto. Porque há que se olhar também, eu fico vendo esses gols aí que o Atlético toma, parece que a defesa não está muito afim de jogar bola não. Porque por pior que seja a defesa, o cara deixar atacante livre, os 2 gols do Vila Nova, os caras livres, o gol o segundo gol do Sampaio, o cara livre. Não, peraí, zagueiro ruim tudo bem, agora zagueiro que não vai marcar o atacante, aí tem caroço nesse angu. Então, assim, e ele jogou a toalha porque não tem mais jeito. Essa derrota aí, até a torcida já desanimou. Não tem mais condição e é melhor olhar para o ano que vem mesmo. E realmente não sei se o Wagner Lopes será o cara para se organizar para o ano que vem. Essa é a questão. Nós temos aqui umas imagens antigas do Wagner Lopes aqui, da primeira passagem dele no Atlético. O pessoal vai colocar aí, ó. Você que não lembra, esse é o homem. Ficou Wagner lá embaixo, o pessoal vai corrigir pra gente. Mata o homem, mas não muda o nome. Que lá na passagem curta que ele teve pelo Goiás, ficou marcado pelo chá. Isso. Que ele dava aos jogadores. Ele é um cara muito calmo, né? Muito teórico, tenta passar, ser didático com os jogadores. A primeira passagem dele no Atlético foi assim. Ele pegou um trabalho do Hélio dos Anjos e aí naufragou naquele último jogo aqui contra o Santa Cruz. O trabalho dele foi bom. Foi bom, porque o Atlético não tinha chances nenhuma, chegou no último jogo aqui precisando de vencer o Santa Cruz e não foi por ele que entregaram a rapadura. O Ilharão foi um dos que não jogou aquele dia. Ele é de praxe. Ele faz o tal do cheque sem fundo do bicho. Chiquita. O Chiquita. Cheque boi. Pegaram... Você citou um que gosta de ele fazer é esse tipo super de coisa. inteligente, ele morou muitos anos. Aí, jogou Evandro, futebol na seleção do Japão, né? Jogou Copa do Mundo pelo Japão. Aí ele veio para o Goiás 2015, marcado pelo Chá, não deu certo. Quando voltou para o Atlético em 2016, no Campeonato Goiano, também naufragou. Aí veio o Marcelo Cabo. Sim. E pegou o time na Série B e foi campeão da Série B. Quando o Adson fala que... Olha ali o Diogo Barbosa ainda no Atlético. Quando o Adson fala que está pensando no ano que vem, mas que... E aí nós temos a informação que é um contrato de 7 jogos, ele está pensando mesmo na temporada que vem? Então, eu duvido que seja apenas 7 jogos, né? Porque o cara estava trabalhando no Joinville na próxima temporada, formando o time. Ele sai de lá para 7 jogos aqui, para ganhar um dinheirinho, alguma coisa assim. Será que ele deixou amarrado lá? Eu vou para o Atlético, com uma chance remota de classificação? Pois é, eu acho que tem alguma coisa maior. Provavelmente até o Campeonato Goiano. Eu penso que sim, já monta o time, já pensa para o ano que vem. Até porque o Atlético precisa fazer isso, precisa pensar já na próxima temporada. E ele é bom técnico, gente? É bom. Eu considero bom treinador. E aí, Evandro? Eu acho assim... Essa coisa de vai e volta, vai terceira passagem dele para o Atlético agora, né? Tá meio Hélio dos Anjos no Goiás. Não sei se isso resolve tanto não, porque ele já conhece como é que o Adson trabalha, o Adson conhece como é que ele trabalha. Provavelmente o Adson queira dar aquela injeção final no time, de ânimo no time do Atlético para terminar o Campeonato Brasileiro. Porque assim, alguém nesse momento tá achando que faltou repertório ao Adson. Pô, tá trazendo o cara pela terceira vez... A justificativa do Adson é que não tinha ninguém, assim, interessante no ponto de vista dele para contratar. Conversei com ele ontem. Tem um monte de treinador de desempregado. Alguém me falou aí, Claudinei Oliveira. Aí eu liguei pro Claudinei Oliveira ontem, tá no Paraná empregado. Isso que eu falei, assim, ele tá montando o projeto pro ano que vem. Qual é a diferença de você pegar, de você dispensar o Tencate e trazer para cá o Claudinei? O Claudinei é um treinador comum. Sim. Comum. Ele é bom técnico? Você anda rebaixando 2 ou 3 times na Série A. Não acho que seja tão bom assim, não. Você vê, ele já está aí trabalhando, e a única coisa que a gente fala dele é que ele jogou no Japão e trabalhou no Japão e serve chá. Pouco. O Evandro acabou de dizer, ele é muito inteligente. Não, ele morou no Japão. Fora isso, não sei se não tem ninguém para vir assumir o Atlético, para dar ânimo final para o Atlético, ele não é o cara certo. Ele pode ser o cara certo para acalmar os ânimos.
Aliás, o Atlético está calmo até demais. O chá é bom para acalmar. Mas eles já estão calmos. A defesa, se você acalmar mais a defesa do Atlético, aí acabou. Eles vão dormir em campo. Porque o Adson disse também que o clima não estava bom com o Tencate. Não, isso aí é o que eu falei aqui. Isso é muito firme. Ele deu sinais de desgaste lá atrás, no primeiro turno ainda. Com aquela discussão com o Júlio César. Sim, lá em Caxias do Sul. Aí a coisa deu uma amenizada, foi levando, foi contornando. Bom, é esperar, né? Foi o que eu falei aqui, Pasqueta, que essa é a crítica que eu faço ao Adson. O Adson tem como principal ele demorou virtude, a detectar. não, principal virtude que falam que ele tem, eu vejo meus companheiros falar isso o tempo todo, é que ele entende tudo de dentro do elenco. Então ele não está vendo, o Djalma acabou de dizer aí, o trem vem lá do primeiro turno, o campeonato está acabando e o Adson não viu isso? Que o elenco não gostava do treinador? Assim, às vezes ele entende tanto que até exagera em determinados momentos, né? Assim, ele estava mais naquele estilo paz e amor nos últimos jogos, muito calmo com os resultados, mas tem um momento que ele perde a paciência. E também é para perder 5 jogos sem ganhar. Mas ele tinha que ter resolvido antes, né? Perder para o Juventude e para o Sampaio dentro de casa. Ele estava São 6 aguardando. pontos que colocariam hoje o Atlético no quarto lugar. Mas aí, gente, é o seguinte, se ele está lá para fazer o time ganhar, ele tem que ver antes. Mas também, ver depois, aí não adianta. A gente critica. Esperar 5 jogos. Assim, às vezes o time perde 2, 3 jogos, dispensa um treinador, a gente já critica também. Não, ele tem que dispensar o treinador, desculpa, mas ele tem que dispensar o treinador, não é porque perdeu 5 jogos, é porque ele está vendo que o elenco não gosta do treinador. Ele tem que ver isso. Essa é a virtude. Eu não tô jogando. Eu vi um jogador que ele tirou do time, dando uma entrevista, Renato Kaiser, e falou o seguinte: não, nós estamos do lado dele. Um cara que saiu do time. Sacou no intervalo do jogo contra o Vila Nova. Depois ele não jogou a próxima partida. O cara enchendo a bola dele. Você se lembra do Os jogadores estavam do lado dele. Você se lembra do Odorico Paraguaçu? Sim. Para quem não conhece, é um personagem de uma novela do Dias Gomes, que dizia: palavras são palavras, nada mais que palavras. Falar que está pensando uma coisa é muito diferente do que agir.